Subseção 5º. Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do atual executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que tornem disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. Parágrafo 3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que: inciso 1º. As quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inciso 2º. Ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições dos incisos 1º e 2º do parágrafo 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á em disponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfira um montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Parágrafo 6º. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 horas, cancele a indisponibilidade. Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Parágrafo 9º. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei. Subseção 6º. Da penhora de créditos. Artigo 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. Inciso 1º ao terceiro devedor, para que não pague ao executado, seu credor. Inciso 2º ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Artigo 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. Parágrafo 1º. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Parágrafo 2º. Terceiro só se exonerará da obrigação, depositando em juízo a importância da dívida. Parágrafo 3º. Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução. Parágrafo 4º. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.
Artigo 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos, ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Parágrafo 1º. O exequente pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias contado da realização da penhora. Parágrafo 2º. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Artigo 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras da imputação do pagamento. Artigo 859. Recaindo a penhora sobre direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Artigo 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem abjudicados ou que vierem a caber ao executado. Subseção 7º. Da penhora das cotas ou das ações de sociedades personificadas. Artigo 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará a prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade. Inciso 1º. Apresente balanço especial, na forma da lei. Inciso 2º. Ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Inciso 3º. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Parágrafo 1º. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção e tesouraria. Parágrafo 2º. Disposto no caput e no parágrafo 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para os fins da liquidação de que trata o inciso 3º do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Parágrafo 4º. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas. Inciso 1º. Superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação, ou. Inciso 2º. Colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Parágrafo 5º. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3º do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Subseção VI. Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Artigo 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação. Parágrafo 3º. Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador.
Parágrafo 4º. Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. Artigo 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores. Parágrafo 1º. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Parágrafo 2º. Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão. Artigo 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos. Artigo 865. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Subseção 9. Da penhora de percentual de faturamento de empresa. Artigo 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Parágrafo 1º. O juiz fixará a percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Parágrafo 2º. O juiz nomeará administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Parágrafo 3º. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Subseção 10. Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Artigo 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Artigo 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Parágrafo 1º. A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. Parágrafo 2º. O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. Artigo 869. O juiz poderá nomear administrador depositário o exequente ou executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Parágrafo 1º. O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. Parágrafo 2º. Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Parágrafo 3º. Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Parágrafo 4º. O exequente ou administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado.
Parágrafo 5º. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Parágrafo 6º. O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas,